noite, professora, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bom, o nosso trabalho tem como tema a má-fé da justiça brasileira no que se refere à aplicação do direito penal. Segundo Priscila Coutinho, os maiores problemas da justiça penal estão ligados aos conflitos de classe historicamente construídos na sociedade e ao fato de que quando pensamos em direito, pensamos em algo separado da sociedade e intimamente ligado ao Estado. A partir desse ponto e do livro Ralé Brasileira, como você vê a aplicação do direito às pessoas que fazem parte dessa ralé? De fato, eu acho que no Brasil a gente tem uma aplicação de jurídica que é diferente de acordo com a tua origem, né? Ou tua origem ou a classe que você está. Então, veja, eu acho que tem dois principais motivos para isso. Um é a própria escravidão, que separava no Brasil duas categorias diferentes de seres humanos, alguns que tinham os direitos e outros que eram propriedade daqueles que tinham direito. Então, que faz com que, em alguma medida, a gente tenha essa possibilidade de que o direito não seja o mesmo para todos os homens. Isso, no próprio liberalismo brasileiro, teve lá suas repercussões. O Rui Barbosa, num texto dele que é Oração aos Moços, que ele fez para uma turma de direito que estava se formando, ele inclusive fala que os homens são naturalmente desiguais e que a sociedade resolveu de torná-los iguais. Isso é completamente diferente da interpretação europeia do direito, que era de que os homens são naturalmente iguais e que a desigualdade se justifica pelas relações sociais. Então, o que se supõe aqui é que, de fato, os homens são desiguais. E mesmo o liberalismo brasileiro parte desse pressuposto da desigualdade natural entre os homens, o que implica numa relação jurídica complicada, porque aí não tem problema se a lei não for exatamente a mesma para todos os homens, porque eles não são mesmo todos iguais. Então, isso eu acho que é um motivo que vem da própria estrutura da escravidão e da formação do liberalismo brasileiro. Por outro lado, as próprias políticas de Estado sociais no Brasil também não surgiram universais. Quando Getúlio implementou a CLT, você criou uma distinção entre o trabalhador que tinha acesso à CLT e o que não tinha, o que criava duas categorias de cidadão. Sabe, se você pega a polícia nos anos 50 no Brasil, quando ela ia abordar alguém e você mostrava a carteira de trabalho, você era tido como um trabalhador e, portanto, um cidadão honesto que deveria ser bem tratado pelo Estado. Já havia uma separação, certo? Já havia. Se você não tinha CLT, você era um vagabundo e podia ser preso por vadiagem ou coisas do gênero. Então você começa mesmo a criar uma distinção do que é o cidadão no Brasil, que tem repercussões no direito até hoje. Essa ideia de que os homens não são todos iguais é uma ideia muito forte, muito difícil de ser resolvida no Brasil. A ideia do que você sabe com quem está falando, que não é para você tratar as pessoas de acordo com a regra. Importa mais a origem das pessoas do que o que elas fazem. Então, pessoas de origem diferente serão tratadas pelo Estado de forma diferente. Isso é uma coisa muito presente na cultura social, na cultura política brasileira até hoje. Essa desigualdade social não existe mais para o direito. Como que isso se mantém hoje no Brasil, então? Essa distinção social, ela se mantém na cultura ainda muito presente, e principalmente no hábito, e inclusive no hábito da própria elite, que só aceita que se faça parte dela quando você se adapta a esse hábito. Um exemplo clássico disso, por exemplo, é como a gente tratou a questão do racismo no Brasil, que nunca foi efetivamente pela cor da pele. Não tem nenhum problema você ser negro e ser da elite, desde que você não traga junto com você as raízes negras, a tua origem negra. Então você pode se transformar em alguém de elite, desde que você abandone o candomblé, desde que você passe a fazer o discurso de quem está no poder. Então é muito comum, por exemplo, quem ascende no Brasil fazer o discurso da meritocracia, que significa o seguinte: em vez de eu olhar para todas as pessoas que estavam ao meu lado quando eu morava na favela, e que não tiveram a oportunidade que eu tive, eu digo que isso é mérito meu e que, portanto, essas outras pessoas, eu me distancio da periferia. E eu só posso ser incorporado quando eu me distancio da periferia. Se eu uso a mesma linguagem que eu usava na periferia, se eu me visto da mesma forma que eu me vestia na periferia, daí eu não sou aceito pelas elites.
para que eu seja aceito, eu posso vir de qualquer lugar. Mas eu preciso me incorporar a uma cultura que é dessa elite, que está o tempo inteiro querendo distinguir aquilo que é cultura como sendo aquilo que ela faz e não o que é a cultura numa sociedade que é sempre diversa. Isso aparece em diversos aspectos, inclusive da política. Quando as pessoas querem um representante do povo, ela quer que esse representante se aproxime mais dos grupos de elite para que ele seja aceito como tal. Como o Lula teve que, em 2002, cortar a barba, pôr um terno Armani, para que aí a gente pudesse conversar, talvez, desse cara virar presidente. Mas enquanto ele se vestia como operário, ele não era aceito como um possível presidente do país. Então você pode ser incorporado, mas essa incorporação depende sempre de uma mudança em que você aceite as regras da elite, nunca contestando elas. Então, quando o negro diz que existe racismo, a elite diz, não, você não pode contestar a regra. Se você não disser que for racismo e estiver disposto a abandonar a sua história de negro, a gente vai te aceitar. Então, não é que existe racismo, não é contra a sua cor, é contra a sua história. Então, se aceita tudo, desde que essas pessoas falem as regras da elite. É disso que se trata. Então, você tem uma mudança que não é propriamente da origem da pessoa como era na época da escravidão. Você continua tendo uma distinção, mas essa distinção, ela é mais sutil, ela é uma distinção que passa por uma cultura, que passa pelo hábito, que não passa especificamente por uma questão que você consiga juridicamente abordar e dizer, é tal norma jurídica que está sendo desrespeitada, porque ela não está. As normas jurídicas estão todas respeitadas. Eu não tenho nada contra você, você só precisa ser igual a mim. Aí eu vou te aceitar. E isso aparece em termos jurídicos numa distinção significativa de jurisprudência. Então não é que a lei é diferente para todos, essa jurisprudência que é. Então a lei diz que tráfico de drogas é considerado, em alguns casos, se você está portando drogas, em alguns casos isso é tráfico, em outros casos isso é para consumo próprio. Como é que costuma ser a regra brasileira? A jurisprudência brasileira. Se você é pobre, você precisa de dinheiro, logo você está traficando. Se você é rico, você não precisa de dinheiro, logo isso é para consumo próprio. Então quem vai fazer a distinção legal é a jurisprudência e não a lei. Então a jurisprudência continua tratando pessoas como se elas fossem diferentes perante a lei, mesmo que a lei diga todos os homens são iguais. Entendi. A jurisprudência diz nem tanto. Bom, então esse foi o nosso Café Universitário de hoje com a professora Violeta Caldeira, que dá aula de Ciências Políticas e Antropologia. Nossos agradecimentos a você, professora. Muito obrigada a vocês também, espero que eu tenha ajudado a vocês, a Maria do Carmo no trabalho e o resto da classe. Com certeza. Tchau, tchau.